Aleluia! Passando aqui, né, diretamente do estúdio da Web Rádio Timbaúba Gospel, a gente está tendo uma polêmica aí sobre uma letra de uma música, a música Reacende a Chama. E independente de quem fez a crítica, independente de quem apoia a letra, eu como compositor, vou aqui fazer uma análise dessa música. Às vezes as pessoas criticam sem conhecer o conteúdo, sem saber a história, né? A gente ouviu aí algumas ministrações anteriores direcionadas, né? Profecias direcionadas a essa compositora, a essa cantora, e falava exatamente disso. Volta e meia sempre aparece uma polêmica, né? E o povo cristão, entre aspas, né, se preocupa tanto com polêmicas, com mídias, que acaba se esquecendo do foco. O foco é reacender de fato a chama. E essa música ela vem exatamente para isso, para impactar. Músicas de oba-oba, isso é bom, isso é legal, mas isso traz somente o comodismo e geralmente sempre aparece de tempos em tempos alguma música para impactar, alguma música para dar aquela chacoalhada na videira. E aí as pessoas, aparece, né? E quem não é também aparece. Então aí você vê que o triste é ver pessoas, líderes religiosos, né? Ou um líder religioso, xingar, falar, usar até palavras de baixo calão sobre uma letra de alguém. E eu, como compositor, não posso aceitar isso, não concordo com isso. E eu não estou defendendo aqui a compositora, nem sei direito se foi ela que escreveu, nem estou defendendo a questão da música em si, mas a questão de que nós somos inspirados, como foi Davi, como foi outros homens de Deus, né? Asaf, que também escreveu alguns salmos, cantores, né? Desde o Antigo Testamento, desde o tempo de Gideão, desde o tempo de Josué, desde muito tempo até os dias de hoje. Então, pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo para escreverem músicas. A gente não para. Eu já tentei parar para escrever músicas e não deu certo. Mas quando o Espírito Santo diz, pega papel e caneta e se põe na brecha, que eu vou te dar a letra sai pronta, eu gravo e o pessoal gosta. Então, o que eu estou defendendo aqui é a parte espiritual. E essa letra realmente é para quem tem coragem de falar sobre esse reavivamento, sobre o comodismo que algumas igrejas estão passando. Então, vamos analisar aqui, ó, a tese central da música. A música não é simplesmente uma canção sobre sentir novamente a presença de Deus. Ela apresenta uma denúncia e depois um chamado. Presta atenção. Ela apresenta primeiro uma denúncia e depois um chamado. Perda da visão espiritual, comodação, materialismo, abandono da oração e santificação. E aí a gente sabe que sem a santificação ninguém verá a Deus. Quem quer ver a Deus tem que sempre buscar a santificação, sempre estar em oração. E quando a igreja, eu digo o corpo de Cristo, os irmãos, eles param de orar, eles param de se santificarem, como é que vai ver a Deus? Por isso, se leva ao ponto de não querer mais falar do céu, de pregar do céu, porque ninguém está buscando em oração, que é a comunhão, e santificação, que é a separação do pecado. Então, sem a oração e sem essa santificação, para que ver Deus? Já que não vai ser possível, né? Então, fica aí bem impactante esse ponto de vista dessa letra aí, foi muito bem colocada, foi realmente o compositor, teve coragem de colocar aquilo que o Espírito Santo foi orientado. Isso aqui é um clamor, uma orientação do Espírito Santo para nossos ouvidos, para buscarmos a Ele cada vez mais em oração e a santificação, porque sem ela, é a Bíblia, esse livro aqui, ó, que diz, sem ela ninguém verá a Deus. Quem gostar, seja pastor, seja cantor, seja o que for, se gostou, se não gostou, está sendo altamente contrário daquilo que se prega aqui. Eu pego um versículo que é proveitoso e uso, e para mim, mas se eu pego um versículo que é bom para a igreja, para o despertar daqueles que querem de fato morar no céu, aí eu não prego, porque senão, né? Vamos para outros pontos. Necessidade de despertar, retorno ao primeiro amor, restauração. E qual é a missão? A missão da igreja é anunciar o evangelho. Eu sou resgatado, mas eu tenho também agora o dever
de resgatar. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa sequência é teologicamente muito interessante. A pergunta que a música parece fazer à igreja é: o que aconteceu conosco enquanto continuávamos dentro da casa do Pai? E aí você já vê que aconteceu o desvio de finalidades, o desvio de propósito. Buscar, ao invés de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vamos buscar as coisas materiais e, se der tempo, se houver uma necessidade, né, um incentivo pelos líderes religiosos, a gente busca o céu. Como os líderes religiosos, né, como este que aí chincalhou, né, essa cantora e a música, é lamentável porque é triste. E eu, como já participei da igreja deste senhor, eu fico triste porque saí a tempo, né, de não me corromper. Se bem que nunca fez a minha cabeça, porque aquilo que faz a minha cabeça é isso aqui, ó. É a palavra de Deus e é o Espírito Santo que me convence do pecado. Não é homem, não é pastor, não é minha esposa, não é ninguém além. É a palavra, porque eu sou falho, as pessoas que me rodeiam são falhos, meus líderes são falhos, mas esta palavra é infalível. Então, polêmicas à parte, eu prefiro ficar com a palavra. Se esta letra está bem alinhada com a palavra, então eu fico com a letra. E opiniões, cada um tem a sua. Agora, condenar uma situação como essa, uma letra como essa, que é de um despertar para os próprios membros desta denominação, é triste. Porque lançou na lama, como já vem lançando há muitos anos, há muitas décadas, né? Esse ministério, que não venho aqui ao caso falar o nome, todos sabem, todos conhecem, mas vem aí já se envolvendo em polêmicas, em se alinhando com pessoas que são contra a igreja, contra o evangelho, contra o cristianismo, e fica sendo abafado, né, o caso. Porém, essa agora eu não pude ficar calado, porque, de fato, não estou defendendo o ministério nenhum, estou defendendo Cristo, estou defendendo a palavra, a teologia, aquilo que me liga a Deus, e principalmente a gente que escreve canções para despertar, para avivar, para chacoalhar mesmo a vida, né? Tanto a gente, quando a gente escreve também para a gente, porque não é nós, como eu já disse, eu não sento para escrever a música, já fiz, e não sai, começa, mas não tem fim. Agora, quando o Espírito Santo me levanta de madrugada, ou em alguns momentos de reflexão, a letra vem e sai, e ela é alinhada com a palavra, depois eu ainda faço uma lapidação, enfim, e prego para mim, a letra prega para mim, primeiramente. Então eu não vou jamais lançar uma música como que não eu esteja alinhado com aquilo ali, né? Minhas músicas estão lá no meu canal no YouTube, Luiz Silva Timbaúba, CD completo, né? Então tá lá, Vamos Evangelizar, Volta Irmão, enfim, tem outras músicas que quem quiser conhecer, está lá. Mas essa aí veio a polêmica. E outra coisa que eu meditei, né? Músicas de oba-oba é legal, fazem sucesso, é pago, né, para girar, né, o sucesso. Mas músicas polêmicas como esta, elas geralmente não ganham palco, mas Deus usa até jumenta para falar com o profeta. Então usa pessoas como este senhor para criticar, virar notório e a música vir à tona. Ela tem que vir à tona, seja por meios legais ou por meios ilegais como esse, porque não foi legal. Não questão de lei, mas não foi legal um líder como esse chegar e dizer, né, o que disse. Então, é triste, porém, a letra é maravilhosa. E concluindo aqui, né, essa música é teologicamente importante, né? Cadê aqui? O que aconteceu conosco, né? Enquanto continuávamos dentro da igreja. A expressão perdido dentro da casa do Pai é particularmente forte. Não está falando necessariamente de alguém que abandonou a religião, mas de alguém que permaneceu dentro da estrutura religiosa enquanto perdeu a centralidade de Deus. Então essa é a minha análise sobre este ponto. Tem outros pontos aqui, são 10 pontos, e a gente vai trazer outros vídeos aí sobre essa música. Não sobre a polêmica, mas sobre a música. Estou aqui para defender a música.
a teologia que está nessa música. Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Até a próxima.